pessoal, meu nome é Glauber Brant, eu atualmente sou professor do Departamento de Eletrotécnica aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba. Eu fui vencedor do Prêmio CAPES 2014 de Engenharias 4. Eu fui aluno de doutorado do professor Richard Souza no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica aqui da UTFPR também. E na sequência eu gostaria de apresentar uma versão resumida da tese que se chama Esquemas Eficientes de Comunicação Digital e Analógica com Diversidade Espacial e Cooperativa. Então vamos começar falando um pouco sobre o que são comunicações sem fio, quais as vantagens de se utilizar esse tipo de comunicação. Uma das principais seria mobilidade e facilidade de instalação, principalmente quando a gente compara com sistemas com fio, então infraestrutura um pouquinho menor para ser instalada. Outra grande vantagem é menor custo de instalação em algumas situações, dependendo da situação é mais vantagem não utilizar fios, não ter que passar cabo. E outra grande vantagem, que é um tipo de tecnologia já presente na maioria dos dispositivos portáteis. Então, nosso próprio celular já conversa com Wi-Fi, 3G, 4G, em casa nós temos TV digital que comunica sem fio, redes de sensores sem fio, tanto na indústria quanto na agricultura, diversas aplicações que são bastante interessantes e bastante úteis nos dias de hoje. E quais são os desafios de se utilizar comunicações sem fio? Parece uma grande promessa, porém sempre tem alguns desafios. Os principais deles sempre são usuários querendo mais velocidade, mais qualidade, maior alcance, maior cobertura, maior tempo que seus dispositivos funcionem. Além disso, transmitir sem fios, a transmissão em si é um pouquinho mais difícil, tecnicamente, e a própria transmissão pode ser um pouco imprevisível. A principal desvantagem, ou o principal desafio desse tipo de sistema é que, para a gente construir um sistema confiável, a gente precisa gastar uma quantidade significativa de energia para garantir que algo chegue de um lado até outro. E muito bem, o que a gente precisa para conseguir se comunicar sem fio de um ponto até outro? Precisamos de um transmissor, um receptor e toda a comunicação entre eles é feita sem passar cabo algum. Então é feita por ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço. Como a gente observa na nossa figurinha, eu tenho um transmissor e um receptor e um sinal que vai de um ponto até outro. Porém, na prática, como a gente agora observa, eu tenho muitos obstáculos no caminho. Então aquela minha transmissão ideal entre um ponto e outro começa a sofrer vários efeitos pelo caminho. Eu posso ter ondas que se refletem nos prédios, nas casas, árvores, coisas que cobrem a comunicação, vários efeitos que fazem com que a onda não chegue bonita de um ponto até outro, mas ela venha por múltiplos caminhos. Esses caminhos têm que se combinar de uma maneira interessante para o receptor, para ele conseguir receber alguma coisa. Portanto, a comunicação sem fio, que parece bastante promissora, ela tem vários desafios técnicos que a gente tem que enfrentar. Vamos analisar um exemplo. Imagine agora que eu tenho uma imagem como essa, que eu quero transmitir de um ponto até outro sem usar algum fio. O problema é, no receptor o que eu enxergo é algo parecido com isso. Então a imagem original, ela recebe vários pontos de interferência, vários erros do canal, que fazem com que eu receba algo que não é exatamente igual ao que eu queria transmitir. E os grandes desafios são buscar técnicas para que eu possa gradativamente melhorar essa imagem, melhorar essa transmissão e chegar a um ponto em que a minha imagem final, ou o meu dado final, seja o mais próximo possível, ou de preferência exatamente igual àquilo que eu queria transmitir inicialmente. Reduzindo um pouco o contexto do nosso estudo, o tipo de rede que eu tenho interesse em estudar são as chamadas redes de sensores sem fio. Quais as particularidades dessas redes? São redes com um número bastante grande de nós, então vários nós sensores, como esse que a gente observa nas imagens. São nós pequenos, em geral do tamanho da nossa palma da mão, ou até um pouquinho maiores que uma moeda. E uma característica deles é que eles são alimentados por baterias ou por pilhas. Então,
um grande objetivo aqui é fazer com que essas baterias ou essas pilhas durem o maior tempo possível. Para mim não é uma grande vantagem ter que trocar baterias toda semana. Então eu quero que esse sistema dure meses ou até anos. Portanto, um fator chave no projeto desse tipo de redes é o consumo de energia. E é sobre o consumo de energia que eu vou abordar na sequência. Para se ter uma ideia das dimensões dessas redes, observe alguns exemplos aqui. Podemos utilizar os sensores sem fio, então aqueles pequenos nós que nós acabamos de observar, para monitorar grandes áreas. Por exemplo, poderíamos monitorar uma floresta, observando níveis de água, níveis de inundações, temperaturas, outras condições que sejam necessárias para plantio, por exemplo. Ou, num contexto menor, uma pequena plantação, posso colocar pequenos nós sensores em alguns pontos para monitorar a qualidade dessa plantação, como anda a temperatura, a umidade, como eu devo operar para ter o melhor resultado possível. Com isso, aqueles pequenos nós que a gente observou, eles começam a se interligar, sem fios, claro, para formar uma pequena rede, como a gente observa no nosso diagrama ali. Vários nós que se conectam entre si, transmitindo e difundindo informações. Muito bem, e como podemos estudar eficiência energética nessas redes de sensores? A primeira pergunta que temos que fazer é: quanto de energia gasta cada parte do meu sistema? Para isso, eu tenho que analisar cada pedacinho do sistema e eu sei que a energia vai depender do meu circuito, quanto de circuito eu tenho, das baterias, como essas baterias funcionam, velocidade que eu estou transmitindo dados, quantidade de dados que eu estou transmitindo, quantidade de dados que eu estou absorvendo do ambiente, qual a distância entre um sensor e outro, quanto maior a distância, mais potência eu preciso para transmitir, mais energia eu gasto, entre diversos fatores, dependendo da aplicação. Portanto, para estudar a eficiência energética e descobrir qual o consumo de energia de cada um desses sensores, nossa abordagem foi buscar sensores comerciais que encontramos no mercado e estudar cada parte desse sensor. Com isso, tiramos um diagrama em que cada bloquinho desse representa um elemento de dentro do circuito e estudamos o quanto consome cada um desses bloquinhos. Juntando todas essas partes, todos esses bloquinhos e o consumo de cada um deles, conseguimos ter uma visão bem global, bem ampla de como funcionaria e quanto consumiria de energia o sistema como um todo. Uma vez tendo estudado o quanto consome cada uma das partes do meu sistema, agora a pergunta é: como eu diminuo a quantidade de energia que eu preciso para comunicar entre um ponto e outro? Sabemos que no sensor eu não consigo mexer muito. Portanto, a nossa estratégia foi tentar melhorar o canal sem fio. O canal sem fio, já que ele parece tão difícil de se comunicar, como eu posso fazer para tornar esse canal um pouquinho mais fácil? A solução que nós buscamos e vamos tentar aplicar é buscar caminhos independentes para a minha transmissão. Ou seja, transmitir de um ponto ao outro, porém criar vários caminhos que eu posso percorrer. Para criar esses caminhos independentes, vamos buscar duas técnicas diferentes. A primeira delas é utilizar mais de uma antena. Tradicionalmente, um sensor tem uma antena, o outro sensor que recebe tem uma antena e eles comunicam entre si com uma antena de cada lado. Porém, eu poderia incluir mais antenas em cada um dos lados, tanto para quem transmite, tanto para quem recebe, de forma que a minha onda ela teria vários caminhos para percorrer através dessas várias antenas que eu coloco de cada lado. Infelizmente, o tamanho do sensor é limitado, a quantidade de antenas que eu posso colocar de cada lado também é limitada. Então eu tenho que manter a quantidade de antenas proporcional ao tamanho dos meus dispositivos, que já são pequenos. Uma segunda forma de criar caminhos independentes é através da chamada comunicação cooperativa. O que é a comunicação cooperativa? Bom, já observamos que nas redes de sensores eu tenho muitos sensores coletando informações. Portanto, por que não fazer com que alguns sensores colaborem entre si? Por exemplo, imagine que eu tenho um sensor que deseja transmitir uma informação
e ele é meu sensor fonte. E ele transmite essa informação para um destino. Porém, como eu tenho alguns sensores no meio do caminho, eu posso escolher algum deles para que ele ajude de alguma forma a fonte e a informação chegue com mais relevância ao destino, com maior potência, maior confiabilidade. Se observarmos pela figura, vemos que a noção de caminhos independentes parece bem evidente. Então a minha informação ela trafega por vários caminhos, tentando de alguma forma chegar confiável ao destino. Muito bem, então agora temos algumas perguntas em mente. Qual dessas duas técnicas é mais eficiente? Ou seja, o que é melhor para reduzir o consumo de energia? Colocar mais antenas em cada lado ou fazer com que vários sensores colaborem entre si? Uma segunda pergunta que também aparece é: ok, se eu tenho várias antenas, qual a maneira mais eficiente de usar essas antenas? Preciso usar todas? Todas ao mesmo tempo? Talvez elas gastem mais energia do que economizem? Ou eu poderia selecionar apenas algumas, selecionar as melhores? Como eu poderia fazer essas escolhas? Essas duas perguntas são o que eu tentei responder. E como fazer para responder essas perguntas? Bom, grande parte da análise envolve um pouco de matemática, um pouco de simulações computacionais, modelar o sistema de forma adequada, fazer vários testes, tirar várias conclusões, mas no final o que temos é um conjunto de resultados que diz: em determinada situação, determinada técnica é a mais eficiente. Ou seja, para complicar um pouco, não temos uma resposta exata. Tal técnica é a mais eficiente. Tudo depende do contexto, depende de onde está a rede, depende de como essa rede opera. Algumas conclusões gerais seriam: se os meus sensores estão muito próximos uns dos outros, é melhor eu cooperar. Eles já estão próximos mesmo, é melhor que eles cooperem entre si. Se eu começo a aumentar a distância entre um sensor e outro, dezenas de metros entre um e outro, por exemplo, é melhor já utilizar múltiplas antenas. Porém, com uma dezena de metros, distância ainda não tão grande, é melhor selecionar as antenas, não usar todas, selecionar as melhores. Se a minha distância entre os sensores começa a aumentar demais, aí sim eu preciso de potência total. Preciso de múltiplas antenas, preciso de todas as antenas. Mais uma pergunta que deve ter ficado em mente é: ok, pensei em múltiplas antenas, pensei em cooperação. E se eu juntasse as coisas? Colocasse múltiplas antenas e pudesse cooperar. Esse sim seria o cenário ideal. A gente poderia selecionar com quem cooperar, em que situação, com quantas antenas operar, todas as antenas, poucas antenas, tudo dependeria do cenário. Porém, esse é um cenário bastante complexo e nem sempre possível na maioria das aplicações práticas. Mas observamos que seria o cenário perfeito para comunicações entre sensores, com uma grande diversidade de técnicas e de opções para otimizar o sistema, consumir o mínimo possível de energia. Resumindo, observamos técnicas que permitem cooperar ou usar múltiplas antenas para reduzir a energia. Mas, se o meu problema não for energia, meu problema for complexidade ou atraso, ou seja, quanto tempo demora um ponto transmitir até o outro. Isso pode ser relevante em várias situações. Por exemplo, temos sensores que são de baixo custo, que operam com capacidade limitada, não conseguem fazer operações muito complexas, ou sistemas em que a informação ela tem que chegar muito rápido ao destino. O destino precisa dessa informação para tomar alguma decisão. E qual é a complexidade para se transmitir sem fio? Bom, a forma mais comum de se transmitir é através da forma digital. O que essa forma digital nos permite? Nós podemos inserir algumas informações redundantes para melhorar o desempenho do sistema. Ou seja, eu tenho alguns bytes que eu quero transmitir, eu adiciono alguns bytes adicionais para que eu possa corrigir alguns erros no destino. Porém, essas operações digitais, elas inserem atraso na minha comunicação. Eu aumento o tamanho do meu pacote e também elas são relativamente complexas. Para eu ter um bom desempenho, eu tenho que fazer operações bem complicadas.
A pergunta é, e se fizéssemos de uma maneira diferente? Se não fizéssemos de uma maneira digital, mas sim analógica, que é a forma como observamos as informações no ambiente. A grande vantagem de utilizar a comunicação analógica é a complexidade pode ser um pouquinho menor e o atraso pode ser bastante menor. Qual é o desafio nesse tipo de sistema então? Eu tenho sempre algo distorcido no receptor e eu tenho que trabalhar com essa distorção e procurar técnicas para reduzir a distorção. Vamos entender um pouco melhor alguns conceitos. Por exemplo, sempre que temos um dado que queremos transmitir, algo que o sensor captou, representamos esse dado na forma de um vetor. Como observamos, temos ali um vetor x, que ele tem uma série de amostras recuperadas do ambiente. Como um exemplo, podemos imaginar um trecho de música em que pegamos notas e transformamos em amostras e fazemos um vetor com esse trecho dessa música. Portanto, dependendo do tamanho do meu trecho de música ou do tamanho do dado que eu quero enviar, eu tenho um vetor correspondente. Como eu poderia representar isso de uma maneira um pouco diferente? Bom, vamos imaginar o meu vetor de amostras e vamos pegar as duas primeiras amostras. Então, tenho o meu vetor com vários valores e eu vou pegar os valores 2 a 2. Se nós lembrarmos do plano cartesiano, ele representa um gráfico que tem uma coordenada x e uma coordenada y. Muito bem, agora imagine que a minha primeira amostra representa a coordenada x e a minha segunda amostra representa a coordenada y. Isso, no final das contas, ali no meu plano cartesiano, vai ser representado por um pontinho. Esse ponto tem duas coordenadas, x e y. Se eu quiser transmitir esse ponto, eu preciso transmitir dois dados, x1 e x2. Como eu poderia representar isso de uma maneira um pouco diferente? Imagine agora que dentro desse plano eu desenho uma curva espiral. Parece um pouco complicado, mas a matemática dela, na verdade, é bem simples. E o que eu quero com essa espiral? A grande vantagem da espiral é que eu posso representar vários pontos com apenas um parâmetro e não dois. Essa espiral ela tem um ângulo, dependendo do ângulo, eu sei onde é que esse ponto está na espiral. Ok, qual é a ideia? Pego o ponto que eu projetei, tem duas coordenadas no plano cartesiano, e eu aproximo para um pontinho mais próximo dentro da espiral. E essa espiral só tem um ângulo. Qual é a vantagem de tudo isso no final? Bom, se eu tinha um vetor de tamanho n, agora eu vou ter um vetor um pouquinho menor de tamanho n sobre 2. Tudo isso mapeado nessa espiral chamada espiral de Arquimedes. Vimos um exemplo com 2, poderíamos fazer com 3 amostras, poderíamos fazer com 4, 5, quantas quiséssemos. Qual é a dificuldade daí? Achar uma curva que represente de uma maneira tratável, de uma maneira de baixa complexidade. Se tomarmos 3 amostras, teríamos esse tipo de curva, chamado novelo de lã. Porém, já podemos perceber que, conforme eu aumento o número de amostras, a complexidade também aumenta razoavelmente. Vamos, portanto, nos manter no caso duas amostras, um caso mais simples que podemos observar algumas coisas. Bom, as grandes vantagens de se utilizar esse tipo de codificação são baixa complexidade, visualmente parece complexo, porém são operações muito simples para um sensor conseguir realizar. Outra grande vantagem é transmissão mais veloz, ou seja, antes eu tinha que transmitir duas coordenadas para cada ponto, agora eu transmito apenas um ângulo para cada ponto. Transmito metade, transmito na metade do tempo. Qual é a grande dificuldade? Bom, eu tive que aproximar, certo? Eu tinha um pontinho e eu tive que aproximar isso dentro da espiral. Portanto, eu tenho algum erro, tenho um pouquinho de distorção e eu tenho que tentar reduzir essa distorção ao máximo possível. Para ficar mais fácil, vamos observar um exemplo. Nesse exemplo, vamos tentar transmitir um som utilizando a espiral de Arquimedes e escutar o que temos no final. Imagine que temos um sensor que gravou um determinado áudio. Esse é o áudio que o nosso sensor gravou.
Muito bem, agora esse áudio me parece um pouco grande para o tempo que eu tenho disponível e eu vou transmitir usando a minha técnica de codificar na curva espiral. Agora observamos aqui, cada ponto do meu áudio, a cada 2 amostras eu jogo no plano cartesiano e esse plano cartesiano eu traço uma espiral e essa espiral representa agora todos os meus pontos do áudio. Como observamos, os pontos em preto representam o áudio, os pontos em azul e em vermelho são os pontos mapeados na espiral. Ou seja, temos vários pontos em preto e temos alguns pontos em azul e em vermelho, metade deles. E vamos transmitir os em azul e em vermelho. Vamos agora escutar qual é o resultado dessa codificação. Claro, não faz sentido nenhum, porque estamos olhando um áudio comprimido. Portanto, no receptor eu tenho que fazer operações inversas para obter o meu vetor original. Fazendo essas operações, o que eu obtenho é isto. Ou seja, como você pode notar, bastante ruído, bastante distorção. O que eu posso fazer para melhorar esse tipo de transmissão? Bom, posso utilizar as mesmas técnicas que eu usei para reduzir a energia. Posso utilizar múltiplas antenas, posso utilizar cooperação entre vários relays, tudo isso para tentar reduzir a distorção no receptor. Se já funcionou bem para reduzir a energia, deve funcionar bem para melhorar a qualidade do receptor. Vou mostrar agora um exemplo com várias antenas. Imaginando que o meu transmissor tem 4 antenas e ele recebeu o mesmo áudio. Esse é o resultado que obtemos. Agora sim, as coisas se parecem muito mais como o original enviado. Portanto, a grande vantagem do sistema analógico é reduzir complexidade, reduzir atraso e tenho que utilizar algumas outras técnicas, caminhos independentes, múltiplas antenas e cooperação para melhorar o resultado final. Resumindo, qual foi o tema de estudo desse material todo? Bom, o meu objetivo era estudar comunicações sem fio, formas de melhorar a comunicação, em especial redes de sensores sem fio. Características muitos nós que podem ter consumo de energia como um ponto bastante chave do meu projeto. Portanto, vimos que para reduzir um pouco o consumo de energia, pudemos aplicar algumas técnicas, cooperação e múltiplas antenas, e identificar quais os cenários que essas técnicas são mais eficientes. Por outro lado, alguns sistemas, a energia não é o fator-chave, mas complexidade e atraso. Para isso, usamos algumas técnicas analógicas, codificação dentro da espiral e o resultado final é um pouco de distorção no receptor. Para melhorar a qualidade no receptor, usamos as mesmas técnicas que funcionaram bem para reduzir o consumo de energia. Bom, todo esse trabalho fez parte da minha tese de doutorado. Eu fui aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Meu professor orientador, Richard Emo Souza, e todo esse projeto teve apoio CAPES, CNPq e da própria UTFPR. Obrigado pela atenção.